E aí, tudo bem? Eu sou a Ana e esse é o Puxa uma Cadeira e Bora Conversar. Tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio da nossa jornada em áudio. Aqui a gente fala de tudo daquela forma leve, descontraída, bem gostosa que todo mundo já conhece. E hoje a gente vai falar sobre psicologia e finanças, com um papo bem importante. E a ideia é, claro, que ele aconteça junto com você. Para me ajudar nessa viajada, eu conto com o Gustavo Dias, que vocês já conhecem, e uma convidada mais que especial. Ela é psicóloga e fundadora da Tuca Educa, Gabriela Rigg. E aí, Gabi, tudo certo? Olá, tudo certo com vocês, gente? Tô muito feliz de estar aqui e vambora, então, conversar. Devidamente apresentados, bora conversar. O episódio de hoje é sobre psicologia e finanças. A gente sabe que a nossa mentalidade afeta diretamente na nossa vida financeira e o contrário também. Então a gente vai falar sobre tudo isso por aqui com a ajuda da Gabi, claro, que ninguém entende melhor de psicologia do que um psicólogo, obviamente, né? Então vamos passar a informação mais correta possível para vocês e vai ser mara. E acho que a primeira coisa que a gente pode conversar é sobre compulsão, né? Por comprar, por gastar. Gabi, ajuda a gente. Quando que a gente consegue identificar os sinais, assim, de falar, putz, eu acho que isso já se tornou um problema e eu não tô conseguindo me controlar? Vamos lá, então. A gente tem que pensar que a compulsão, a gente tem que avaliar a frequência com que esses sinais aparecem, se eles são recorrentes, se não, se é uma coisa que acontece pontualmente. Porque, por exemplo, aconteceu uma situação específica na vida dela, então naquele momento ela tá passando por uma crise no relacionamento, sei lá qualquer exemplo desse tipo. E ela decide comprar pra se sentir melhor, ou então ela decide se presentear por uma conquista que ela teve, qualquer coisa nesse sentido. E aí ela gasta um pouco a mais do que ela tá acostumada. Aí não dá pra gente dizer que é uma compulsão, porque é uma coisa muito pontual. Pra gente falar que é uma compulsão, como qualquer outro transtorno ou questão de saúde mental, a gente tem que avaliar a frequência com que isso acontece, a periodicidade, se é uma coisa recorrente, se é uma coisa que se repete, e exatamente isso, e o contexto em que ela acontece. Então, uma pessoa que prefere, por exemplo, nem olhar para as contas dela, não se organizar financeiramente, porque assim ela não tem que lidar com essa atitude dela de sempre comprar muito, ou, sabe, aquela pessoa que fala, não tem noção de quanto tá a fatura do cartão de crédito, mas continua comprando. Porque aquela compra, de alguma forma, dá um prazer momentâneo pra ela. E também tem isso, é um prazer momentâneo, não é um prazer a longo prazo. Então ela volta a fazer de novo. É mais ou menos assim que funciona. É curioso, porque muita gente tem o medo de olhar para o extrato ou fazer a planilha justamente para não encarar essa realidade de estar gastando muito, né? A gente, como consultor financeiro, a gente acaba identificando, às vezes, um valor alto, um saldo negativo, mas é legal entender que a frequência, né, a prioridade na compra em si que acaba falando mais alto, né? Exatamente. Eu acho que o ponto é isso, são esses fatores todos em conjunto. Então, a frequência com que isso acontece, se é uma coisa repetida, e o contexto em que acontece, se é uma coisa que é para remediar algum outro problema, para tapar um outro buraco. É basicamente isso. Toda vez que eu tô triste, eu compro pra me sentir bem. Toda vez que eu brigo, eu compro pra me sentir bem. E aí você tá mudando o foco, né, do seu problema. Na verdade, você começa a gerar mais outro problema. O problema era um, mas aí você começa a criar outras questões na sua vida porque você não quis olhar pra origem de tudo, pra raiz de todos os outros problemas. Verdade. Você até comentou comigo, quando a gente foi escrever uma matéria pro UOL, que a pessoa, ela tenta encontrar diferentes mecanismos para continuar comprando, né? Às vezes até parcelar o cartão, isso daí também começa a ser bons sinais para se avaliar, né? Com certeza, porque aí também de novo, é exatamente isso. A pessoa vai encontrando outros caminhos para manter esse comportamento, né? Para conseguir fazer a manutenção desse comportamento de se dar a recompensa, de ter esse prazer momentâneo de conseguir comprar alguma coisa. E aí, muitas vezes também, isso vai afetando as relações dela com outras pessoas,
porque o entorno dela pode começar a perceber que está acontecendo isso e fazer intervenções, tentar ajudar, dar opiniões. E é muito difícil esse reconhecimento, se reconhecer nessa posição de uma pessoa que está comprando compulsivamente. Então, você acaba agindo de forma agressiva, se afastando. Tudo é uma forma de encontrar um novo caminho para manter o seu comportamento, de comprar e se sentir bem momentaneamente por ter feito isso. E aquela pessoa que também às vezes está comprando uma besteira, está comprando um negócio que ela nem queria, mas ela comprou porque ela viu uma promoção e não conseguiu resistir, ou porque sentiu que era uma oportunidade única e comprou, e ela nem queria muito aquilo. Porque eu lembro muito de um caso que, na época que eu ainda fazia consultoria, e eu tava com um cliente que ele tava muito enrolado com finanças. Ele não tinha dinheiro para absolutamente nada, assim, ele não conseguia pagar as contas dele. E aí, no dia da reunião, ele falou assim: olha, tenho mais um gasto aí pra colocar na planilha. Eu falei, como assim mais um gasto? Ele falou, pois é, um vizinho meu tava vendendo um Apple Watch e ele tava vendendo por um preço muito mais barato. E aí eu tive que comprar. Eu fiquei olhando assim pra cara dele, tipo, cara, você não tá conseguindo pagar suas contas. Como assim, do nada, você comprou um Apple Watch? Não sei se entra um pouco nisso também. Que aí eu acho que a gente começa a entrar numa outra questão, que é o contexto que a gente vive, sabe? E o quanto a gente precisa comprar para provar que a gente é uma pessoa específica, para estar dentro de um, né? A gente vive uma cultura que valoriza muito status, né? Exatamente, que valoriza muito esse status de eu tenho o iPhone mais novo, eu tenho o Apple Watch, eu tenho um carro muito bom, enfim. Depende muito da geração, né, do seu grupo e tudo mais, mas todos os grupos, todos os círculos têm essa questão do status. E aí eu acho que tá muito mais ligado a isso do que a uma compulsão por comprar. Entendi, faz muito sentido. Mas pensando nessa parte de resolver, entra muito na parte do controle e visualizar melhor, né? Eu acho que o primeiro ponto, a gente sempre fala isso na psicologia, né? Que o primeiro passo que você precisa dar para resolver uma questão, um problema, é tomar consciência sobre isso. Então, é entender que está acontecendo um problema, né? Não adianta nada as pessoas à sua volta ficarem apontando e mostrando, tá acontecendo isso, e você não conseguir enxergar, visualizar que tá acontecendo X problema ali, porque senão você não vai conseguir entender qual é o problema e aí começar a pensar nos caminhos para resolver. Então, eu acho que o primeiro ponto é você tomar consciência sobre o que está acontecendo. E aí depois tem várias ferramentas que podem ser usadas para isso. Tanto num suporte psicológico, né, numa ajuda psicológica, trabalhar o autoconhecimento, trabalhar o que está acontecendo no contexto da sua vida, por que você está chegando a esse comportamento, então focando mais na questão da saúde mental, e trabalhar a questão do financeiro, de você se organizar financeiramente, de você entender quais são os seus gastos, o quanto entra, e aí, obviamente, vocês saberiam falar muito melhor do que eu. O que a gente gosta bastante de falar, né, é entender as prioridades, colocar essas metas. E no final, se precisar de ajuda também profissional, às vezes não só um consultor financeiro, um psicólogo também pode ajudar pra caramba e usar das ferramentas que estão aí pra te ajudar. Então, se você não tá conseguindo agora, cara, vamos abaixar o limite do cartão, vamos às vezes tirar cartão, cancelar, vamos diminuir as ferramentas que podem te ajudar a perder esse controle, né? Porque se a gente for pensar, né, a gente acaba usando não gatilhos, mas muitas desculpas para continuar gastando. Então tem aquele famoso eu mereço, só hoje, quem converte não se diverte, e vai fazendo vários malabarismos mentais para continuar gastando, né? Então a mente ela consegue entrar, né, nesses detalhezinhos e convencer a gente de continuar gastando, né, Gabi? Exatamente. Porque assim, se você tem esse comportamento, eu vou até dar uma explicação bem superficial aqui de um conceito da psicanálise, que nem é muita linha que eu costumo seguir, mas que eu acho que ajuda muito a entender algumas coisas. A gente, no nosso inconsciente ali, nosso consciente mais consciente é formado por ego, superego e id. Então, o id, ele seria o lado mais... Se a gente for pensar no anjinho, no demoninho, sabe aquela figurinha do... O id
ele é mais o nosso demoninho. E o superego é o anjinho. E a gente tá ali no meio, que é o ego, tentando equilibrar as duas coisas. E a gente, dependendo do nosso histórico, do nosso contexto e tudo mais, a gente tem um funcionamento mais id ou mais superego. Não tem como a gente ser 100% equilibrado, né? 50-50 cada um. A gente tem uma tendência a funcionar mais baseado para um lado do que para o outro. E quando a gente tem essa questão do eu mereço, só hoje, todos esses comentários que você fez, Gustavo, tá muito relacionado ao id falando no nosso ouvido, ao demoninho tentando convencer a gente de que tá tudo bem, vai lá, compra. E muitas vezes tá tudo bem mesmo, sabe? Muitas vezes você merece. Não é que a gente tem que ser 100% o tempo inteiro, super controlado e super... às vezes você realmente merece comer num restaurante mais caro, se dar uma roupa de presente, e não tem problema nenhum. O ponto é quando a gente começa a fazer, é quase como se a gente pudesse listar todos os argumentos que a gente tem já preparados ali, pra caso a gente tente sair dessa, entendeu? E isso pra qualquer âmbito da vida, não só pra questões financeiras, mas pra tudo, de ficar sempre arranjando desculpas pra fugir ou pra não fazer o que precisa ser feito, né? Sim, eu sempre falo que essa guerra a gente nunca vai vencer, porque a gente sempre vai achar que merece, a gente sempre vai achar que uma desculpa convincente, no final das contas sempre é convincente, você sempre vai falar, nossa, eu trabalhei muito mesmo, então eu mereço, e vai acabar gastando, porque você não vai falar, não, você não trabalhou, você fez um corpo mole aqui essa semana, tal, não cumpri esta... Não, você não vai fazer isso. Então, eu até acho engraçado, a minha madrasta, ela tem algumas marcas em alguns produtos específicos que ela gosta bastante, por exemplo, um exemplo, ketchup. Tem uns ketchup que parece geleia, né, que é horrível. E ela fala, pô, eu não como sempre. Então, quando eu for comprar, eu vou comprar o do bom, eu vou comprar aquela lá, que é a embalagem transparente, sabor bom, não sei o quê, e vai lá e gasta mesmo. Então, eu acho que o que você falou é perfeito. A pessoa tem que fazer essas coisas, ela merece de verdade, mas o ponto é equilíbrio, é o economizar talvez em outro lugar, né, não comprometer a renda, porque realmente é muito frustrante você trabalhar pra caramba, ganhar a promoção, bater a meta, etc e tal, e aquilo ali ser como se fosse normal. Não, sim, tem que comemorar mesmo, tem que ser especial, tem que fazer ser diferente. Senão, pra que você tá guardando dinheiro no final das contas, não é mesmo? Exatamente. Está vivo agora, né? Exato, mas é fazer uma escolha consciente, né? Acho que esse é o ponto. Você não pode dizer que você merece todo dia, então todo dia você vai se sentir justificado pra gastar, pra fazer tudo que você quer, porque senão... A partir do momento em que você está se prejudicando financeiramente, em que você está fazendo dívida, em que você não está conseguindo fazer dinheiro sobrar para você guardar, aí, poxa, você tem que entender. Então, talvez eu esteja perdendo um pouco a mão nisso daí. Até na minha família a gente tem também uma desses malabarismos aí, né? A gente fala muito para viagem, principalmente, ou quando a gente vai sair, alguma coisa, quem tá na chuva é pra se molhar. Então, sei lá, você combina, vamos num restaurante que é um restaurante muito bom, você fala, vamos. Aí chega lá, você fica querendo escolher o prato mais barato do cardápio, porque, nossa, é muito caro, não dá. Cara, você já tá ali, você já se propôs aí. Então aproveite, mas faça isso de um jeito consciente. Com viagem a gente faz muito, então você vai viajar, vai ficar só economizando, você nem vai aproveitar, você não sabe quando você vai voltar naquele lugar de novo, mas ao mesmo tempo é saber, pô, quando eu voltar eu vou ter esse tamanho do boleto lá para pagar, então vou ter que tirar de outros lugares, vou ter que dar meus pulos, né? Exato. Seu quem tá na chuva pra se molhar é muito parecido com o não compro sempre, então quando eu comprar, eu vou comprar do melhor, que o Gustavo falou. Você acha que essas coisas que a gente se fala também tá muito associado com culpa? Tipo, de alguma forma a gente precisa se validar, porque senão a gente vai se sentir culpado por estar gastando, e aí ao falar essas coisas a gente meio que tira essa culpa? Sim, é um argumento. Voltando lá pro começo, é aquela história dos caminhos que a gente vai buscando pra manutenção do comportamento, né? Então, ainda mais se você tiver tido tem um contexto de, não podia gastar muito antes, ou, sei lá, vivia numa condição em que não tinha essa tranquilidade financeira, essa estabilidade financeira, e aí do nada você conquista isso, sabe? Tem pessoas que têm esses grandes saltos, né, financeiros ao longo da vida, e aí só que por conta da sua história de vida, você se sente mal por gastar. Então você fica tentando buscar justificativas para si, de que não, tá tudo bem, eu posso gastar agora. E aí essas frases todas são ótimos argumentos para isso, né? Só que é isso, às vezes isso acaba se tornando uma questão difícil, porque às vezes você
Mesmo que, tudo bem, você teve um grande salto, vamos supor que teve uma promoção, como o Gustavo falou, e aí você vai sair pra comemorar e tal, só que aí você vai mantendo aquilo todas as semanas. Tipo, não, fui promovido, agora eu tenho muito mais dinheiro, agora eu posso comprar muito mais roupa, eu posso, sabe, fazer muitas viagens, posso fazer todas as coisas. E você não para pra olhar, tipo, o quanto você teve de aumento, o quanto você tem de desconto nesse aumento, né? Tipo, todas as coisas que acarretam aí. Então, eu acho que equilíbrio é a grande chave de estudo. É o ruim quando a gente começa a se auto-sabotar com essas frases, né? Porque você faz conta super rápida ali no cérebro, você olha o extrato rapidão e já conclui para efetuar a compra, né? E muitas vezes foi o que você falou, você vai se podando, na verdade, você não consegue nem mais sentir essa promoção porque você aumentou tanto o seu padrão de vida que às vezes parcelou uma coisa e comprometeu. Então acaba rolando essas autossabotagens que acaba atrapalhando muitas vezes, né? Acho que quando a gente vê, num geral, são os problemas que vão criando, né? A pessoa, ela vai perdendo o controle, principalmente porque o brasileiro não tem o costume de fazer o controle financeiro, não costuma anotar, não costuma ver quanto que tá entrando e quanto tá saindo, e aí não faz conta certa, quando vê, tá no vermelho, gerando uma bola de neve, né? Sim, acho que a autossabotagem tá bem ligada a isso mesmo. Porque, na verdade, pensando um pouco fora da questão financeira, né? A autossabotagem é a gente mira em alguma coisa, ou vê alguma coisa que precisa ser feito, ou que precisa ser alcançado, e a gente, por algum motivo, já acredita que não vai funcionar. Ah, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade para isso, enfim. E aí a gente vai criando ao longo desse caminho, ao longo do caminho, da onde você tá até onde você deveria chegar ou precisaria chegar, vários pontos para que você não consiga realmente chegar lá, mas são coisas que você mesmo coloca para si, sabe? Então, por exemplo, voltando para a questão financeira. Ah, eu preciso guardar dinheiro, eu preciso começar a ter um dinheirinho guardado para coisas futuras ou para emergências, né? Ah, mas só sobra R$50 por mês. Pra guardar R$50 eu não guardo nada. E tipo, não, mas se você guardar R$50 por mês, você vai estar se você guardasse que fosse R$20 por mês, você estaria guardando alguma coisa. Mas a pessoa já cria ali alguns argumentos para si, pra validar, exatamente como a Ana falou, o que ela realmente gostaria de fazer. É muito trabalhoso guardar R$20 todo mês, entendeu? Eu vou ter que abrir mão de 50, R$20 que eu poderia investir em alguma coisa, eu poderia sair pra comer, eu poderia, enfim, fazer alguma coisa legal. Pra guardar pra quê? Então, nem faço. E aí, quando chegar lá na frente e acontece uma emergência, tá vendo? É óbvio que eu não tenho dinheiro. Eu falei que eu não ia conseguir, não tinha como. É que é diretamente ligado também à procrastinação, né? Que a gente vê tanta gente falando, não só pro começar a guardar, né, com esse negócio de, eu só vou começar quando eu tiver realmente um dinheiro legal para guardar, ao invés de guardar o que puder. Ou a gente vê muitas pessoas falando, eu tô com as finanças todas bagunçadas, então eu não vou contratar uma consultoria agora, porque eu quero me organizar primeiro. Só que a consultoria te ajudaria a se organizar. Então, a pessoa começa a enrolar, assim, pra guardar, pra investir, pra planejar, pra fazer tudo. Ela fala, não, uma hora eu vou fazer. E aí nunca faz. Meu, isso acontece muito mesmo, é muito engraçado, porque eu costumo indicar vocês muito, né, pras pessoas e tal, porque eu vejo que nossas áreas, a minha área, a área de vocês, são áreas que, primeiro, elas vivem das indicações, né, basicamente, assim, tipo, principalmente, e segundo, são áreas que são bem negligenciadas, assim, as pessoas não veem a necessidade disso, assim, apesar de ser extremamente necessário, elas não conseguem reconhecer, porque não tá na nossa cultura, a gente não foi educado pra olhar pra isso mesmo. Temos as consequências disso muito nítidas hoje, mas enfim. E aí, às vezes eu vou indicar vocês, alguém me conta, ai, nossa, meu salário entra, eu, depois de 2 semanas, já não tenho mais dinheiro. Ou, tipo, aquelas pessoas que você vai convidar pra sair, sei lá, a pessoa recebe no começo do mês, aí você convida ela pra sair a partir da 3ª semana do mês. Não, vamos sair daqui 2 semanas que eu vou receber. Mas, gente, seu salário, ele tem que durar o mês inteiro, sabe? Não é pra durar 2 semanas. E aí eu sempre falo, poxa, eu conheço um pessoal e tal, conto da minha experiência como cliente. Daí a pessoa, mas como é que eu vou pagar eles? Não vou conseguir pagar, então deixa eu me organizar e aí depois eu contrato. Meu Deus, mas eles estão lá pra isso, sabe? Exato. E é exatamente assim com a saúde mental. As pessoas, mas o que vai adiantar eu conversar com uma pessoa? Eu vou chegar lá, fazer terapia, vou ficar falando, não vai adiantar nada. Eu falo com qualquer pessoa. Não, gente, mas é exatamente isso que você tem que fazer, entendeu?
A mania do brasileiro achar que ele é tudo, né? O brasileiro, ele é médico, ele é engenheiro, ele é consultor financeiro, ele é psicólogo, ele é tudo. E aí acaba não procurando os especialistas, né? Mas eu acho que isso realmente tem muito a ver com a procrastinação, que também tem muito a ver com a autossabotagem, e tem muito a ver também com a nossa necessidade de dar conta de tudo o tempo inteiro, né? E aí no final a gente não dá conta de nada, então... não, eu não preciso de ajuda, eu vou conseguir sozinho. Não, e aí vai postergando. Não, deixa pra lá, depois eu faço. E isso só vai gerando cada vez, vai virando uma bola de neve, sabe? É que nem a gente também, de novo, retomando o ponto por onde a gente começou aqui, né? A compulsão por gastar, na verdade, é um sintoma para outro problema. Que a pessoa não quer olhar para a raiz de tudo, e aí ela começa a arranjar problemas que advêm do problema principal, entendeu? E a procrastinação, a autossabotagem também. Então, até focando um pouco na questão da terapia, a terapia é muito pra isso também. A gente tá numa era que a questão da saúde mental tá muito forte. A gente tem problemas de ansiedade, depressão, os níveis, né? As taxas de ansiedade e depressão estão altíssimos. Criança, a gente tem constatação de criança de 8 anos já com problemas de ansiedade fortíssimos. É muito, muito triste. E também por conta da nossa cultura, porque a gente não tem o olhar para isso. E aí as pessoas, paralelo a isso, a gente tem um lado da indústria farmacêutica muito forte, as pessoas sempre querendo remédio, né, só quero parar de sentir isso, só quero parar de sentir isso. Só que você vai estar tratando os sintomas, você não vai estar tratando a raiz, porque todas essas questões são sintomas para alguma coisa que tá pegando lá no fundo. Então acho que o ponto é, para tudo isso que a gente tá falando, também é muito você olhar para da onde tá vindo tudo isso, né? Eu vou até contar um caso meu aqui de procrastinação que eu acho muito engraçado como a mente trabalha. Como eu moro sozinho, então todos os afazeres sou eu e eu mesmo. E às vezes rola de, na janta, bater aquela preguiça de cozinhar ou, né, alguma coisa assim. E aí eu fico enrolando pra passar o tempo pra eu concluir que não dá mais tempo de cozinhar e eu tenho que pedir comida. Eu fico lá jogando o jogo, não, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu cozinho. Aí quando eu ver, puta, já tá tarde, até eu cozinhar, até comer, não vai dar tempo, é mais rápido pedir. Isso já aconteceu várias vezes. E é isso que a gente faz, né? A gente cria a realidade, se força a chegar naquela condição que a gente queria pra poder pedir. Exato, e pra também se dar a recompensa de novo, sabe? A gente vive uma cultura que cobra muito que a gente seja extremamente produtivo o tempo inteiro, que a gente seja focado, trabalhando, enfim, o tempo inteiro. E aí a gente vai procrastinando por conta disso também, porque lá dentro, mentalmente, a gente tá cansado. Tipo, eu quero jogar videogame, eu não quero ter que ficar cozinhando todo dia, eu não quero... E aí vem muita questão de como a gente gerencia o nosso tempo, né? Se dar tempo pra fazer nada. A gente tem uma conta muito legal que se faz, que você vai pegando a expectativa de vida das pessoas, né? Do brasileiro, com o número de horas. Então, quantas horas dá isso? Se eu vou viver em média 80 anos, isso dá um X número de horas de vida a partir do momento de hoje, né? A partir de quantos anos eu tenho hoje. Aí, se a gente pegar em média a quantidade de horas que a gente trabalha, até o tempo que a gente se aposenta, pra também ter um ponto de partida. E aí você subtrai as duas, né? Então, a quantidade de horas que você vai viver, em média, menos a quantidade de horas que você teria que trabalhar até se aposentar, você percebe que a gente tem muito mais horas livres do que horas de trabalho. Só que no dia a dia parece que é o contrário. Parece que a gente tem muito mais horas de trabalho do que horas livres. E é porque a gente não sabe equilibrar isso. A gente não consegue conviver com o fazer nada. Fazer nada é muito frustrante, sabe? Porque tem essa cobrança de, como assim, né? Como assim você tá jogando videogame? Você tinha que estar estudando alguma coisa, você tinha que estar produzindo, você tinha que estar... E aí a gente vai se auto-sabotando. Porque aí a gente não consegue se dar o tempo necessário para descansar, porque a gente tem que trabalhar o tempo inteiro, e aí, durante o trabalho, a gente fica jogando joguinho no celular, a gente fica rolando a rede social, ou quando é pra gente cozinhar uma janta saudável, né, gostosa, que não tenha que pedir comida, a gente não faz porque precisa jogar videogame pra conseguir desestressar. Então, são várias coisas aí envolvidas que fazem muito sentido. Inclusive, a Tuca tem um trabalho pra isso, hein, gente? Era isso que eu ia falar. Inclusive, você tem, né, um produto que ajuda nessa parte de organização, de fato, né? Sim, tenho 2 produtos que trabalham isso. Um deles é um manual que chama VOA, Manual de Organização e Produtividade, que explica muito isso, né? Que as pessoas pensam que se organizar, assim como eu acho que na organização financeira também deve acontecer, que se organizar é puramente colocar as coisas numa planilha. Só que não é, tem muitas coisas antes disso, né? Que é você entender
por que você está procrastinando, o que está acontecendo, quanto tempo você tem de trabalho, quanto tempo você tem livre. Então, o manual explica muito tudo isso. E tem também a mentoria, que são os atendimentos comigo, para focar nisso. E aí, de novo, é um atendimento que primeiro eu vou entender o que está acontecendo com você, como é a sua rotina, te explicar algumas coisas, e depois, mais pra frente, a gente cria um cronograma para você seguir, tudo mais, tudo bonitinho no Trello. Então é um trabalho bem integral, assim. Boa. Vamos falar então de crenças limitantes, né? Já que a gente está falando aí da mente criar situações e tudo mais, também tem muito essas camadas que a gente vai construindo. E já escutei muito, né? De problemas na infância que você arrasta e propaga ações no futuro e tudo mais. E pode até gerar uma dificuldade na hora de tomar decisões, né, Gabi? Com certeza, com certeza. É uma coisa que a gente já deu uma citada aqui um pouco antes também, que é isso, de... Acho que 2 exemplos que partem do mesmo cenário de infância, como você citou. Então, uma pessoa que, quando era criança, viveu uma situação, sei lá, de não ter muito dinheiro, da família não ter muito dinheiro, não ter acesso a muitas coisas, ou muitos irmãos, sabe? E aí tem que dividir muito bem tudo, não dá pra esbanjar muita coisa. E aí cresce, e aí começa a ter o seu salário, e aí das duas, uma, né? Na verdade, assim, pode acontecer várias coisas, mas os 2 exemplos que eu pensei aqui é, ou essa pessoa passa a gastar desenfreadamente, porque, putz, agora eu tenho meu dinheiro, quando eu era criança eu não podia fazer nada que eu queria, então agora eu vou fazer tudo, sem filtro, sem limite, sem pensar, sem organizar, e aí isso provavelmente vai levar ela a uma situação muito parecida ao que tinha quando ela era criança. Ou ela passa a não conseguir aproveitar essa conquista. Mesmo ela tendo essa possibilidade de conseguir acessar coisas melhores ou fazer gastos maiores tranquilamente, né? Ela não se permite fazer isso porque já entendeu que não posso fazer isso, é melhor eu guardar, porque vai que eu volto à situação que eu tinha quando eu era criança. Com certeza influencia muito. É o que a gente sempre vê, né? No primeiro salário, nunca vai para alguma coisa útil. Acho que não tem uma história que a gente já tenha ouvido de pessoa que não, meu primeiro salário eu guardei, meu primeiro salário eu paguei algum curso, fiz alguma coisa. Não, sempre, eu gastei com roupa, gastei com cerveja, fui viajar com os amigos. Sempre, porque é isso, né? Aquela liberdade de, meu Deus, eu tenho meu dinheiro pra fazer o que eu quiser com ele, pra poder ter as coisas que eu sempre quis ter. Não é pedir pra ninguém, tipo, mãe, posso usar, me dá uma grana aí pra eu viajar com os amigos? Mas, tipo, não, se eu quiser eu faço. Então também tem esse acordar pra responsabilidade, né? O meu primeiro salário, eu comprei uma carteira, que eu tenho até hoje, não é a que eu uso, mas eu tenho carteira, e comprei roupa pra poder trabalhar, porque eu não tinha, era social. Então eu não torrei e nem guardei. Eu comprei, eu fiz um investimento na minha carreira, veja bem. Olha, da curva. Eu ia me gabar, mas eu fiz a mesma coisa também, Gustavo. Meu primeiro salário foi pra comprar roupa pro meu trabalho. Tá vendo? Ainda mais porque comecei a trabalhar um pouco depois que eu voltei pra São Paulo, né? Eu morava em Peruíbe, eu não tinha nem calça jeans, pra você ter uma ideia, quando eu voltei pra São Paulo. Porque em Peruíbe, quem usa calça jeans, não é mesmo? Como assim? E camisa social também, comprei tudo camisa errada. Não, eu fui com meu pai, que, putz, eu comprei camisa número 4, e eu sou magro, e era pra ter comprado o número 2, assim, nos negócios ridículos, a costura do ombro tava quase no cotovelo. Então, um negócio que, pelo amor de Deus. Então, eu acabei que não segui a regra aí, mas eu conheço um monte de gente que pega o salário e torra, e compra o celular, e compra o melhor celular que nem usa todas as funções. Isso é real. Realmente, eu fugi um pouquinho da curva mesmo, mas é normal ver isso mesmo. E é aquilo que a gente tava falando, né? E não é que não seja merecido, sabe? Tipo, é uma conquista, né? Faz sentido. Mas acho que também diz muito da gente que comprou a roupa pra trabalhar. Porque também é um funcionamento de tipo, não, eu preciso fazer o certo aqui, eu preciso fazer o que tem que ser feito. Eu acho que eu não sei se eu pensei por mim mesmo ou foi uma orientação do meu pai, já que de fato eu não tinha para poder fazer a manutenção, né? Talvez se eu tivesse ali ao relento, eu iria torrar realmente. Eu não tenho essa clareza aqui, até porque a memória também não ajuda, mas eu não lembro se foi da minha cabeça, não, peraí, esse dinheiro aqui é importante, deixa eu comprar porque eu vou continuar trabalhando, afinal de contas, como que eu vou ir pro trabalho se eu não tenho calça jeans? Se eu for chutar, assim, 90% deve ter sido meu pai falando,
pega esse dinheiro, vê o que você precisa, porque é importante. Ah, sim. Não, lembra do superego e do id, que eu falei agora há pouco? Uhum. Então, o meu superego é muito forte, então o meu eu tenho certeza que foi, não, você tem que comprar uma roupa para continuar trabalhando. Mas isso da família é legal também, né? Porque muitas vezes nas finanças a gente acaba espelhando um pouco os nossos pais, a nossa família, porque são as nossas referências, né? Então, se a nossa família tinha uma vida financeira mega desorganizada, se a gente via nossos pais com muita dívida, a gente acaba absorvendo um pouco desse comportamento, de achar que não, tudo bem gastar, uma hora eu me resolvo. Olha lá meu pai, ele tinha um monte de dívida, mas ele tá bem, tá comprando as coisas, é isso aí, por que eu não posso também? Eu acho que acontece muito isso, né? Ou se a nossa família já é super organizada, já tem hábito de guardar, de investir, acaba passando isso para os filhos também. Aí os filhos vão ficar mais organizados, vão se preocupar mais com dinheiro. Tem isso, né, da família e da nossa formação mesmo, da nossa criação, impactar muito em como a gente vai ser como adulto com o dinheiro na mão. Uhum, com certeza, com certeza. A gente espera a nossa família em vários aspectos, né? Pensando que a gente nasce e o primeiro contato com o mundo é com a família. Então, é como se eles fossem os primeiros a deixar uma marca ali, sabe? Então, a gente sempre vai retomar esse ponto inicial para tomar atitude, para decidir e tudo mais. E aí, ao longo da vida, a gente vai interagindo com outros lugares, com outras esferas, e isso vai construindo a nossa própria identidade. Mas é bem comum que a gente se espelhe na família por conta disso, por eles serem meio que a origem, sabe? O pontapé de tudo. E aí você falou ali do superego e do id. Nas decisões, até pensando em investimento, eles estão ali também presentes, né? Tipo, é a hora certa de comprar, a hora certa de vender, compra mesmo assim que vai dar certo. Tem essas doses de tomada de decisão em todos os momentos, e essa escolha passa por esses dois perfis, não sei se seria perfil ou dois eus, né, diferentes. Passa, sim. É isso, se a gente for pensar no superego como anjinho, assim, né? Gente, isso tudo é de uma forma muito superficialmente, tá falando. Mas se a gente for pensar no superego como esse anjinho, é o cara que vai ser o mais conservador possível, né? Não quero correr riscos, não vou fazer, por exemplo, um investimento de alto risco, nem nada assim. Mesmo que o meu ganho não seja muito alto, que eu ganhe ali o básico, né? Tenha um ganho mínimo. Mas pelo menos eu sei quanto eu vou ganhar, eu sei quanto eu vou ter que investir, eu sei... Tudo, né? Eu já sei. Então, o superego, o anjinho, ele tem esse olhar mais eu preciso saber tudo o que vai acontecer, eu preciso ter o controle de tudo. E o outro lado é o cara que vai tomar mais riscos, que vai ousar mais, ou que vai se jogar mais fácil, exatamente porque ele quer ter esse retorno maior, ou ele tá disposto a correr esse risco, mesmo que venha a ser uma consequência ruim, mesmo que ele venha a perder dinheiro ou qualquer coisa desse tipo, porque ele entende que dessa tomada de decisão, ele vai aprender alguma coisa, ele vai ganhar alguma coisa de um jeito ou de outro, tá tudo bem, sabe? Ele consegue fazer esse ajuste. O ponto é, de novo, o equilíbrio. A gente sempre, é claro que a gente vai pender para um dos dois lados, mas ter esse superego extremamente forte leva você a ter uma necessidade de controle de tudo o tempo inteiro, e isso é muito difícil, traz um sofrimento, traz várias consequências, porque a gente vive nessa crença, né? Nessa ilusão de que a gente consegue ter controle sobre tudo. Só que a verdade é que a gente sabe de poucas coisas. A gente pensa que sabe sobre muitas coisas, né? A gente pensa que sabe tudo o que vai acontecer. Eu sei, eu planejei tal coisa pra minha vida, eu vou comprar tal coisa, eu vou mudar de casa em tal momento, eu quero ter filhos e tal, e cria todo um plano ali. E pensa que tá tudo sob controle. Só que aí faz parte da vida a inconstância, faz parte os imprevistos. São infinitas variáveis ao longo desse caminho. E se você fica traçando esse plano de uma forma tão controladora, na hora que acontecer um desses imprevistos, porque vai acontecer, não tem como, vai acontecer, você não sabe como lidar, é um sofrimento muito grande, quebra a cara, assim, sabe? Uhum. E por outro lado, uma pessoa que vive completamente... a vida é cheia de imprevistos, então dane-se, não vou planejar nada, não vou... Ela não consegue construir essas relações com um vínculo tão profundo, ou questões a longo prazo, não consegue ter um vínculo de vida de si mesmo, sabe? De olhar e de ver a importância das coisas que ela faz, das escolhas que ela faz, porque fica tudo muito líquido. Isso passa logo, qualquer coisa pode acontecer, então eu não vou
vou me comprometer com nada, entendeu? Legal. Isso Nessa coisa... treinável? Desculpa, Ana. Eu fiquei muito curioso a treinar pra poder equilibrar, pô. Beleza, eu sou muito, que nem você falou, eu sou muito super ego. Eu consigo treinar, exercitar a mente pra eu poder ser um pouquinho mais id, ou ao contrário, putz, eu sou muito irresponsável, muito id, e eu quero treinar pra tentar ser um pouquinho super ego. A gente vai ser mais um ou outro, né? E faz parte de quem a gente é. Então, às vezes uma pessoa vai pra terapia porque, por exemplo, sou muito controlador, eu preciso... Isso se a pessoa consegue ter a noção de que ela é muito controladora, né? Mas enfim, sou muito controladora e vou fazer terapia. E aí ela quer tentar excluir essa parte da vida dela. Tipo, não quero mais ser controladora. Mas você entendeu? Faz parte de quem você é. Não tente excluir. O ponto tente fazer isso se tornar uma coisa que joga a seu favor. Se você é controladora, então que características uma pessoa controladora pode ter? Ela pode ser organizada, ela pode ser uma pessoa boa de planejamento, ela pode ser uma pessoa boa de, sei lá, análises, não sei. Então vamos pegar essas características suas e fazer você conseguir exercitar isso na sua vida de forma positiva. E é claro que vão ter momentos que você vai ter uma frustração, vai ter uma ansiedade, porque faz parte, não dá pra ser 100% bom o tempo inteiro. E ao mesmo tempo, você vai colocando doses do id, digamos assim, de abrir mão, de tentar não planejar tanto, de tentar viver o momento, de sair um pouco a mente lá do futuro, né? Porque pessoas controladoras têm essa tendência de sempre ficar pensando lá na frente e não vivem o momento. Então você passa a vida sem viver o que tá acontecendo naquele momento, sempre pensando lá na frente. E aí você começa a tentar trazer essa pessoa, aterrar ela um pouco, sabe? Trazer ela pra aqui e agora, o que tá acontecendo agora. Então isso, de alguma forma, é também um treinamento de trazer um pouquinho mais de id e o contrário também. Pô, legal. Então, até trazendo de novo para os investimentos. Acho que essa pessoa que sempre acha que vai dar ruim, que a pessoa, às vezes, a gente está conversando sobre investimento, vamos começar todo o processo, e aí a pessoa nem pergunta, mas quanto que eu posso ganhar? O que isso vai me beneficiar? Como que pode ser bom para mim? Qual que é a vantagem? Não, a primeira coisa mas e se eu perder dinheiro? Mas o que pode acontecer lá no futuro? Mas e se essa empresa quebrar? Mas e se tal coisa... Parece impressionante como parece que as pessoas sempre focam no ruim, nas possibilidades ruins, antes de focar nas possibilidades boas. Então isso é total trabalho do superego, né? Sim, é essa necessidade de me ater ao que eu tenho controle. Então, se a pessoa já está acostumada a fazer de uma forma, ou ela investe num outro tipo de investimento que já está ultrapassado, qualquer coisa assim que já não faz mais sentido, ou ela nem investe, mas tem o dinheiro dela guardado, tipo, sei lá, na poupança, e é isso, sabe? Aquilo é o que ela conhece, aquilo é o que faz sentido pra ela, é o que dá certo. Pra que ela vai mudar? Sabe aquela história, não se mexe em time que tá ganhando? É mais ou menos isso. Então, pra que eu vou mexer aqui? Tá bom assim, não vou correr esse risco, só que o que ela acaba ignorando é o resto do mundo inteiro, que continua girando e que as coisas estão mudando e que a gente precisa se adaptar para sobreviver, né? É mais ou menos assim. E a gente tem uma tendência a valorizar mais os momentos ruins do que os momentos bons, né? Você pode ter ganhado uma rentabilidade de 1000% em um mês. Se no mês seguinte caiu 10%, você não vai ficar pensando que você ganhou 990%. Você vai ficar pensando, nossa, eu caí 10%. Exatamente. É bem a seguir pra tudo, né? Pra tudo. Você tá indo super bem em várias coisas do seu trabalho, sei lá, aí você recebe um feedback negativo, pronto, eu sou o pior funcionário de todos, tá vendo? Eu recebi uma crítica e não sei o quê. Não, gente, calma, a gente tem essa tendência mesmo a valorizar o que não é positivo. Uma vez eu li um negócio que faz muito sentido, que comece a tratar a si mesmo a forma como você trata os seus melhores amigos. Então, quando um amigo seu erra ou faz alguma coisa que ele tá se sentindo mal, você tende a tentar animar, tentar mostrar pra ele, foi um erro, tá tudo bem, né? Assim, achar formas de fazer com que aquela pessoa perceba que não é o fim do mundo, que tá tudo certo. Só que quando é com você mesmo, em vez de você se ajudar, né, se curar, se abraçar, se acolher e falar, não, eu cometi um erro, mas faz parte, tal, você pega aquele erro e faz ele ficar como se fosse um buraco gigante, vai rasgando em mais de 1000 pedaços, né? Tipo, nossa, tá vendo como você é imprestável? Olha, então, tipo, por que, gente?
Bom, e já que a gente está falando de toda essa construção, né, de como a gente se deixa afetar também pelos problemas financeiros e de ego, superego, como isso também tá tudo ligado a isso, acho que eu não posso deixar de perguntar para a Gabi os tipos de problemas que a gente pode ter por conta dos problemas financeiros, né? Porque isso afeta diretamente também a nossa cabeça, o nosso psicológico. O contrário acontece do psicológico afetar as finanças, mas também os problemas financeiros afetam o psicológico. Ai, com certeza. Talvez não seja um ponto que as pessoas tenham tanta consciência, né, de que tá afetando, mas com certeza afeta. Então, acho que um dos maiores pontos que dá pra gente perceber como uma consequência de um problema financeiro e aí ter uma consequência no problema de saúde mental é a ansiedade de você, quando você consegue perceber que uma coisa tá descontrolada, que aí você tá cheio de dívidas e as contas continuam chegando e tudo mais, vem essa ansiedade, acho que como o primeiro ponto de não vai dar certo, não vou conseguir, os sintomas da ansiedade em si, que são as palpitações, falta de ar, parece que você tá sem chão, um coração acelerado, taquicardia. Então, acho que a ansiedade é um grande ponto por conta dessa questão exatamente do controle. Porque quando você percebe que você perdeu o controle totalmente daquela situação, e aí a ansiedade dispara, sabe? Então, acho que esse é um grande ponto. Não sei se vocês percebem isso nas pessoas. Total. É legal você falar dos sintomas, porque também ansiedade é uma coisa normal da vida, né? Também não dá pra viver a vida sem ansiedade, mas aí tem a ansiedade que é a ansiedade natural e tem a ansiedade que já é um problema que precisa ser tratada, né? E aí é que nem a questão da compulsão. É a frequência, é a periodicidade, a intensidade, todas essas questões. Até porque a ansiedade está muito atrelada a muitas outras questões de saúde. Então, ela pode ser um sintoma, sabe, para outro ponto, e não é ela o problema em si. E ela pode ser uma coisa pontual também, que está se manifestando para te atentar para algum ponto. Então, você está num momento de muita pressão, e aí você pode sim ter uma crise de ansiedade. Isso não significa que você tem um transtorno de ansiedade. Entendeu? Porque assim, a ansiedade, ela tem um funcionamento muito parecido com o do medo. Como que funciona o medo? A gente, frente a uma situação de ameaça, nosso corpo dispara uma série de mecanismos de fuga ou de defesa, né? Nosso mecanismo de defesa entra em ação. Então, sei lá, você tá na sua casa, vou dar um exemplo bem bobo, mas você tá na sua casa e você se depara com uma barata. Nossa. E aí, se você é uma pessoa que tem medo de barata, alguma coisa vai acontecer. Ou você vai ficar paralisado, e o seu coração vai acelerar, e você vai começar a suar. Você vai ficar, né, ali, tipo, olhando pra barata, pensando no que você vai fazer. Mas a reação do corpo, de cara, é essa. Ou você vai correr, ou você vai atacar. Então, você vai ter algum mecanismo aí de defesa. E a ansiedade, ela é mais ou menos isso, só que antecipado. O seu cérebro, sua mente, identifica alguma coisa que não tá ali presente naquele momento, mas que vai acontecer ou que já aconteceu com uma ameaça. E aí ele dispara o mesmo mecanismo. Então, ou você sua, o seu coração começa a acelerar para você ter, para dar o comando de fuga pro seu corpo. Enfim, todas essas questões, você treme. Então é muito parecido com o medo. E tá muito presente na nossa vida por conta disso, por conta das formas que a gente lê o mundo como ameaças ou não. E aí depende muito do seu contexto, da sua história e tudo mais. E muitas vezes as pessoas têm vergonha de querer resolver com alguém, né? E aí acaba tomando decisões até erradas. Isso para os dois lados, tanto para o lado financeiro quanto o lado psicológico, né? Quantas pessoas olham e falam, vixe, esse mês eu vou ficar no vermelho, deixa eu tomar uma decisão aqui, e às vezes essa decisão que ela tomou é ruim, ou até mesmo dentro do ponto ansiedade, ela se martiriza e poderia ser uma coisa tão simples, ou uma coisa tão fácil de resolver, que ela cria um negócio como se ela fosse a pior pessoa do mundo em mexer com dinheiro, que ela não deveria nem ter dinheiro na vida dela, porque ela não sabe mexer com isso, né? Acaba gerando uma bola de neve até maior, porque ela vai resolver sozinha, e aí escolhe errado porque não conhece, e aí vai aumentando e vai confirmando aquilo que ela previu, né? Que ela não saberia mexer no dinheiro. Sim, de novo, a autossabotagem, né? Pois A pessoa vai tentar não resolver sozinha. O resolver não resolver sozinha. Mas acho que é isso mesmo. E acho que também tem a ver, de novo, com a nossa cultura, com a forma como a gente foi educado, de que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que ser perfeito, né? E acho que também do lado financeiro, do lado psicológico, que são, de novo, lados que não são vistos
partes que não são vistas como importantes ou que são vistas como coisas que fazem parte da vida. Emoção, faz parte. É só uma coisa que eu tô triste hoje, mas vai passar. Só eu fazer alguma coisa pra me divertir. Comprar alguma coisa, ou beber, consumir álcool, fazer alguma coisa pra meio que anular essa emoção ruim e não lidar com ela. E o financeiro também. Dinheiro faz parte do dia a dia. Você não sabe lidar com dinheiro, cara. Tem que saber lidar com dinheiro, normal. Tá no negativo hoje? Não tem problema, pega o empréstimo. Parcela. E aí as pessoas vão achando que é a mesma coisa que você pegar um copo de água, entendeu? Só que não é. Sim. E além da ansiedade, você acha que tem outros transtornos também que podem ser desenvolvidos? Eu penso, sei lá, uma pessoa que às vezes está numa situação financeira muito ruim por muito tempo, às vezes está desempregado, está com dívida, a pessoa pode ficar com depressão ou melancolia, Sim. Não sei como chega nesse nível. Sim, todas essas questões, elas sempre são... É o que eu falei, elas sempre estão dando sinal pra alguma coisa. Tem alguma coisa que tá ali na raiz, pulsando esses problemas, né? Então, a depressão, a ansiedade, o burnout, todas essas questões que podem aparecer. E elas podem sim vir de uma questão de dificuldade financeira. Então, a pessoa tá naquela situação há muito tempo, já não consegue ver uma saída, já não consegue encontrar, ou, por exemplo, tá desempregada e segue buscando um emprego, a forma como ela tá buscando não tá conseguindo encontrar, e aí a pessoa não consegue enxergar outros caminhos, né, não consegue pensar numa outra forma de fazer, e aí ela vai buscando uma forma de sobreviver, e essa forma de sobrevivência pode ser uma questão de saúde mental, pode ser uma depressão, se fechar no casulo, não sair de casa, ou uma pessoa que busca uma fuga em alguma substância química, enfim. Então, o burnout, às vezes, a pessoa, às vezes, ela tá no foco do ganhar muito dinheiro, do tem que trabalhar. Só que chega uma hora que você não aguenta mais trabalhar, meu filho. Você tem estafa, você não consegue, sua mente não processa mais. E aí não importa o quanto dinheiro você tá ganhando, você pode estar ganhando rios de dinheiro. Assim, sua mente, seu corpo não tá dando conta. Exato. Tem duas coisas do momento da nossa era, e eu acho que tá muito ligada à geração dos millennials, que me irrita muito. Que é a questão do workaholic, de ser workaholic, como as pessoas se vangloriam disso. E, cara, ser um workaholic não é uma coisa pra se vangloriar necessariamente, sabe? Porque você pode estar fazendo muito mal pra você. Só que tá muito ligado àquilo do status, da cultura, de como a gente tem que ser sempre produtivo. Então, mostrar que você tá trabalhando até 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, as pessoas que postam, sabe, no Instagram, nos stories. Olha aqui, desligando meu computador agora, tipo, meia-noite. Isso alimenta o ego delas, porque ela sabe que as pessoas vão olhar e falar, nossa, olha como ela trabalha muito. Só que, na verdade, ela tá só se machucando, ela tá deixando de descansar, ela não tá fazendo bom uso do tempo dela, né, como a gente tava falando agora há pouco. E outra coisa que me incomoda muito são as pessoas que falam, como é que é, trabalha enquanto eles dormem? Sim, exatamente isso. Aí eu tenho vontade de falar, e morra enquanto eles vivem. Porque, sabe, tipo, você tá. É como assim, pensa que a gente tem, como grande parte das coisas na natureza, como uma parte muito grande das coisas na natureza, nossos recursos são esgotáveis, né? Eles não vão se renovando sempre. Então a gente não é um ser ilimitado que vai poder usar da nossa energia, que tem uma fonte ilimitada e que vai estar ali sempre. Não. A nossa vida tem um pico, né, de energia, a gente cresce e tem um momento que a gente tá super, hiper, mega produtivo, e depois essa curva vai caindo, vai abaixando. E a gente não consegue ter noção disso, de novo, do equilíbrio, de você conseguir olhar para a linha da sua vida e entender que a sua energia, sua bateriazinha ali, ela pode até ser recarregada quando você vai descansar, quando você vai fazer uma coisa de lazer, quando você vai se divertir, você vai alimentar sua alma ali, né, de coisas boas, e trabalhar também numa medida ok, de horas. Você pode até recarregar sua bateria nesses momentos, mas é como se a vida útil dela, uma hora vai acabar. Entendeu? E você tá usando ela de um jeito que ela vai acabar muito antes, né? Vai começar a te trazer consequências que você vai precisar usar essa bateria para outras coisas. Então, para doenças, para questões físicas, para as questões de saúde mental, para suas relações que você vai negligenciando ao longo desse tempo. Então, essas duas manias do momento me incomodam muito.
Isso me fez lembrar de uma conversa que eu tava tendo ontem com uma amiga minha que ela tá morando na Holanda. Há um tempão que eu não falava com ela, e aí eu perguntei, e aí, como que é trabalhar na Holanda? É diferente da cultura do Brasil? Como que é essa relação de trabalho com as pessoas e tal? E aí teve uma coisa que ela me falou que me chamou muita atenção, que ela disse que lá é muito comum as pessoas abrirem mão do financeiro para trabalhar menos. Então as pessoas buscam trabalhar só 4 dias na semana. É super comum sair mais cedo do trabalho ou resolver coisas pessoais durante o trabalho ou no ambiente de trabalho, e é socialmente aceito, é super ok, porque para as pessoas o que elas mais prezam é a qualidade de vida e não o financeiro. E aí eu fiquei, nossa, olha a diferença pra gente, a nossa sociedade no Brasil, né? Sim. E é exatamente isso que você acabou de falar. Porque a gente precisa ter o status, né? A gente trabalha muito para conseguir ganhar dinheiro, para conseguir comprar as coisas e mostrar para o mundo que a gente consegue comprar aquelas coisas. E aí, que tipo de relação a gente está construindo e que tipo de pessoa a gente está sendo? Porque todas essas coisas que a gente foca, ou que a gente dá importância, elas vão ficando ao longo da vida. O que deveria ser levado para a vida toda, a gente não tá focando, não tá construindo. Falando na clínica e nos seus pacientes, nas pessoas com quem você conversa, até de repente conversas com outros psicólogos também, eu acho que eu sei a resposta porque você já comentou aqui, mas as pessoas levam o problema financeiro para as clínicas, tipo, tô meio mal aqui das finanças, ou às vezes tô me sentindo meio compulsiva. Existe essa parte de assumir esses problemas no consultório? Então, na minha experiência de clínica, não apareceu. Assim, com as pessoas que eu converso também, nunca tive uma conversa sobre isso com algum outro psicólogo que me contou, ou que tive um estudo de caso, sabe, que era esse o problema. Eu já tive o ponto de perceber que a pessoa estava com alguma dificuldade financeira e tentar trabalhar esse ponto com ela, mas a pessoa não querer entrar nisso. Então, que é aquilo que a gente tava falando. Tipo, não, mas eu vou resolver, eu vou dar conta, sabe? Tal pessoa, sei lá, um casal, e aí uma parte do casal perdeu o emprego. Não, mas a gente vai se resolver, entendeu? Então, nesse sentido, na minha experiência, não costuma aparecer muito, não. Você acha que tem um pouco a ver também do assumir que falhou? A gente acabou nem puxando muito para esse lado, mas também assumir que falhou tem que ter culhões, né? É difícil. Eu acho que sim, pode ser, e acho também que tem uma falta de reconhecimento de que isso pode ser um problema, que é um outro ponto que a gente citou, né? E também de achar que não tem uma solução. Acho que tem vários pontos ali. Para que a minha psicóloga vai me ajudar com a minha questão financeira? Tipo, não tem como ela me ajudar com isso, né? Nossa, verdade. Ela é psicóloga, ela tá aqui pra cuidar da minha saúde mental e não da minha saúde financeira. E a pessoa não consegue perceber que as coisas podem ter uma relação, podem não ter também, mas podem ter, entendeu? E a terapia é um espaço livre pra você falar sobre qualquer coisa, porque tudo tá ali dentro de alguma forma. A raiz tá muito na saúde mental, de todas as questões. E aí você, trabalhando a raiz, você vai lidando com as outras questões. Mas só um apontamento agora que eu lembrei. Na verdade, teve um caso, sim, que eu cheguei a atender em dupla com uma amiga minha que também é psicóloga. E foi muito legal porque foi um trabalho em conjunto. Ela atendia em terapia, eu atendi em mentoria de organização, e no final a gente encaminhou ela, a gente passou o contato de vocês para ela ser atendida para organização financeira. Então, olha como a terapia pode trabalhar, né, várias questões e te encaminhando para todos para as áreas que você precisa de atendimento. É por isso que é legal esse bate-papo psicologia e finanças, né? Porque a gente vê muito ponto em comum do impacto desse assunto específico nos outros pontos, né? Então, as finanças impactando a saúde mental, as finanças impactando o relacionamento familiar ou amoroso, as finanças impactando em outra coisa. A mesma coisa a parte psicológica, né? A pessoa com problema, transtorno ou com detalhes a ser resolvido, impactando todos os outros assuntos também, inclusive finanças que a gente comentou. Então, é muito legal fazer essas analogias, ver esses comportamentos das pessoas que são muito similares, né? Os comportamentos lá e cá, né? E é curioso também ver, às vezes, o que a pessoa amarra, né? A condição dela ao dinheiro. Então, ela só é feliz se ela tá com dinheiro, ela só é feliz quando ela gasta. E a gente pode até ver, ela só tem prazer psicológico, né? Ou só está feliz
no final de semana, durante a semana ela sofre, que acho que é um senso mais comum de visualizar, né? Sim, acho que tem muito isso, e o ponto é que a gente passa a vida, desde o começo, desde que a gente nasce, é criado e tudo mais, a gente é criado muito preocupado com olhar pra fora. Então, quando a gente é criança, primeiro a gente aprende, óbvio, todas as questões de interação social, tudo que você precisa saber pra ter uma interação saudável, né? Então, desde como é que você come, como é que você pega nos talheres, como é que você, né, a gente não come com a mão, como é que funciona a nossa cultura. Então, é uma coisa muito social, muito externa. Aí a gente vai crescendo e as pessoas já começam a perguntar pra gente coisas do tipo: o que você quer ser quando você crescer? Você vai casar? Ou quando você vai casar? Com quantos anos você vai casar? Não é nem você vai casar, é com quantos anos você vai casar? Ou faculdade. Quantos filhos você vai ter? Qual faculdade você vai fazer? E você vai... essas perguntas vão meio que se incorporando ali em você, e você já passa a vida buscando a resposta delas. Sendo que outras perguntas tinham que ter sido feitas antes, como, por exemplo, você quer casar? Você quer ter filhos? Ou o que você quer fazer da sua vida? Ou você já pensou sobre isso? Então a gente passa a vida focando muito na expectativa dos outros, do que as pessoas perguntam pra gente, do que em perguntas sobre nós mesmos. E aí, vivendo essa cultura, essas perguntas todas, a gente começa a perceber o quanto o nosso entorno se preocupa com o dinheiro, se preocupa em ter muito dinheiro, em comprar as coisas que estão na moda, em mostrar isso pros outros, e como as pessoas são felizes ou mostram ser felizes por isso. Então a gente hoje até, principalmente por conta das redes sociais, tem isso muito mais forte, né? Muito mais potente, porque as pessoas estão o tempo inteiro compartilhando o que elas estão fazendo, o restaurante que elas foram, a viagem que elas fizeram, e tudo isso é muito caro. E aí você fala, bom, então para eu ter essa felicidade que essa pessoa tá postando, eu preciso ter dinheiro. Para ganhar dinheiro, a gente tem que trabalhar a semana inteira. Então, os dias da semana passam a ser um momento chato da vida. E o final de semana é um momento em que a gente consegue usar esse dinheiro para comprar, entre aspas, a nossa felicidade. E eles passam a ser atrelados a momentos felizes. Então, sim, a felicidade acaba sendo condicionada ao dinheiro e ao final de semana. Então a gente passa 5 dias da nossa semana mais desanimados, ou mais tipo, putz, que saco, mais um dia, meio que no modo automático. E no final de semana, mais no sábado, digamos assim, a gente foca no sábado, e no domingo a gente já começa a sofrer de novo. Então, assim, sabe? E aí, se a gente vamos voltar lá pra trás. O grande ponto é claro que é importante a gente entender a nossa cultura, a gente ter a interação social, a gente entender o contexto que a gente vive. Tudo isso tem um impacto direto na nossa identidade, e é muito importante que a gente entenda sobre isso. Só que a gente tá tendo cada vez mais dificuldade em olhar pra dentro, em olhar pra quem a gente é, pra o que a gente gosta de fazer. Propósitos. Exatamente. E que podem ser muito parecidos com o que as pessoas esperam da gente, mas que tem que vir da gente, não do que as pessoas esperam, sabe? Então, você pode ser uma pessoa que quer casar e ter filhos, mas que isso venha de você, e não porque alguém falou pra você que você deveria fazer isso. Só que isso já é tão incorporado na gente que a gente passa a não conseguir nem entender o que é essa questão. Então, por exemplo, quando a gente fala de autoconhecimento, muitas pessoas pensam, poxa, mas eu sou eu nasci comigo, eu cresci comigo, como é que eu preciso trabalhar autoconhecimento? Pois é, mas se você pede pra essa pessoa te contar, sei lá, qualquer coisa da vida dela, qualquer coisa que seja, me conta 3 coisas que você se acha muito bom e 3 coisas que você se acha muito ruim. Tem pessoas que demoram muito tempo pra conseguir responder, porque elas nunca pararam pra pensar nisso, entendeu? Então, as finanças também se resume muito a isso, né? Ao você se conhecer, saber o que tá te motivando a ganhar, a gastar, a juntar. A gente até fala isso na nossa consultoria, que o que faz as pessoas guardarem é colocar os objetivos. Então, se a pessoa não se conhece o suficiente para saber quais são os sonhos, quais são os objetivos de vida dela, ela também não consegue nem fazer esse exercício de finanças. Exatamente, faz muito sentido. Eu lembro quando eu comecei a fazer o trabalho com vocês, de contratar o trabalho de vocês, e o Gustavo me perguntou isso, né, quais eram os meus objetivos, e foi um processo tão legal, tão gostoso de fazer, porque eu tinha eles dentro de mim, mas eu nunca tinha verbalizado, tipo, eu nunca tinha feito um compromisso, sabe, com alguém, um compromisso com o mundo, de tipo, não, agora meus objetivos estão no papel, assim, tipo, eu preciso fazer um caminho aí pra chegar neles. E depois também chegar em parte deles, né, porque outros são a mais longo prazo,
foi uma delícia, assim. E esse trabalho de pensar sobre meus objetivos, de escrever eles, de conversar sobre eles e entender o que eu tinha que fazer para chegar até lá foi extremamente importante, que é aquilo que eu falei para vocês, dos problemas também, né? Pra gente conseguir resolver os problemas, a primeira coisa é tomar consciência sobre eles. Então, pra gente conseguir se organizar, a gente tem que tomar consciência sobre os nossos objetivos e sobre pra que a gente tá fazendo essa organização. Então, tá tudo muito ligado. Não, e é legal que é uma pergunta pra você, né? Então, é o momento que você para e você pensa no que você quer. Não é o que você espera, não é o que você acha que seria legal fazer. É sempre... Pô, agora você pode falar que se você quiser fazer uma tatuagem da caveira, do Bafomé nas costas, você faz. Você não tá falando com a tua mãe, com teu pai, que vai botar uma puta pressão pra você ser um guitarrista ou alguma coisa assim. Não, é você. E aí você pode fazer o que você quiser, né, em cima daquilo, porque não tem o julgamento. Tipo assim, o consultor ele não faz parte do teu ciclo pra te olhar e falar, te julgar, né. Se você falar, quero viajar pra, sei lá, pro Nordeste. Você, puta, pro Nordeste? Vai pra fora. Não existe isso, né? A pessoa quer, beleza, quanto custa, daqui quanto tempo, tem que investir isso, tem que fazer aquilo, e beleza. Pronto, acabou. É prático. Exato. Claro que assim, às vezes a gente também identifica alguns pontos fora da curva como desejos que não sejam deles, né? Esses mais clássicos a gente até questiona um pouco a mais, tipo... Pô, você quer comprar de fato uma casa ou você só quer ter seu canto, né? Isso é uma coisa que recorrente eu pergunto quando vem esse tipo de objetivo. E isso é muito legal. É outra coisa que acontece muito com a gente, assim, que é a gente conhece muito bem as pessoas, mas não se conhece. Então, você sabe muito bem, sei lá, uma pessoa que convive com você, sabe, sei lá, tipo, talvez teu parceiro, tua parceira, um amigo, um irmão, sei lá. E você sabe, tipo, às vezes você sabe olhando no olho daquela pessoa o que ela tá sentindo, ou o que ela tá pensando sobre alguma coisa que tá acontecendo ali naquele momento. Mas com você não sabe. Tipo, você, Gustavo, soube do seu cliente. Não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Mas, talvez de si mesmo, sabe? Não tem esse trabalho de entender... Tipo, isso não faz parte de mim. Eu não sei se eu realmente quero isso, mas as pessoas à minha volta eu sei. Então também é muito louco. Mostra, de novo, o quanto a gente consegue focar no externo, quanto a gente consegue ter um olhar muito mais preciso para o que tá em volta da gente, mas não pra gente. Gente, viu quanta coisa tem pra falar quando o assunto é psicologia, quando o assunto é finanças. Acho que tinha muitas outras coisas que a gente poderia falar, assim, a conversa estava super gostosa, a gente podia ficar um tempão aqui falando, mas quem sabe a gente não faz um outro episódio onde a gente também traz outras questões para você. Mandem as suas dúvidas, a gente tem as nossas redes sociais, a gente sempre fala lá no Instagram, somos muito ativos, então vai lá nos nossos posts, manda um DM pra gente, comenta o que você achou e, claro, continuem mandando sugestões, o que vocês querem ver por aqui, quais são os temas que vocês gostam, coisas sobre finanças, algum investimento específico às vezes que a gente não comentou ainda, que a gente sempre faz o que vocês pedem, já mais de um episódio foi dica de vocês e a gente fica muito feliz de ver o pessoal participando, tá bom? Obrigada, Gu, pelo bate-papo e Gabi, muito obrigada pelo bate-papo, por ter vindo aqui, participado junto com a gente, foi uma delícia e vamos adorar que você volte depois. E aproveita e já deixa suas redes sociais aqui, você tem um podcast também, conta pra galera, divulga aí todos os seus trabalhos que são muito bacanas e a galera precisa conhecer também. Boa, valeu, Ana. Ai, gente, primeiro eu também quero agradecer muito pelo convite, foi muito, muito, muito legal participar, adorei o bate-papo. E se alguém quiser saber mais, tirar dúvida, tem lá o @tucaeduca, que é o Instagram da Tuca, e é onde eu trabalho todos esses temas, tenho meu contato para se quiser buscar um apoio de terapia, tem os produtos que a gente já falou aqui, a mentoria, o manual, tem também o Gestão de Equilíbrio, a gente falou tanto de equilíbrio, eu nem pensei em falar antes disso, que é um curso que trabalha todas essas questões de se equilibrar aí. E tem o nosso podcast, que é o meu podcast com um parceiro meu, um historiador, Júlio Capelupi, que é o podcast Como Assim? Ele tá lá nas plataformas todas de distribuição, assim, de áudios. Então, é isso. Fiquem à vontade para me procurar e muito, muito obrigada pelo convite, gente. Boa, Gabi. Obrigado você que ficou até aqui. Obrigado, Ana. E com certeza, até breve.